Pessoal, esse aqui é mais um vídeo sobre o ECA. Nesse vídeo específico vamos falar sobre o direito à vida e o direito à saúde. É um vídeo importante principalmente para aquelas pessoas que estão em um concurso público para professor, para médico, para assistente social, para enfermeiros, que vão trabalhar em posto de saúde diretamente com as nossas crianças e adolescentes. Não só eles, mas os agentes educacionais, os policiais, as carreiras ligadas à docência, todo mundo pode usar esses vídeos além dos conselheiros tutelares. É um vídeo onde eu vou tratar artigo a artigo, parágrafo a parágrafo, inciso a inciso, do que se refere o direito à vida e o direito à saúde. Antes de iniciar o vídeo, peço que você assine o canal, clique no sininho, isso me ajuda e é de graça, você não perde nada fazendo isso. Sem mais delongas, vamos para a lei. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Então o artigo 7º vai reafirmar aquilo que nós estudamos no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, clique aqui no card que vai aparecer lá no cantinho e assista o vídeo anterior, porque é uma sequência. O ideal é que você assista todos na ordem. Aqui nós vamos tratar do direito à vida, o direito à saúde. E esses direitos são reafirmados no artigo 7º. Então o artigo 7º vai falar da proteção à saúde e à vida que toda criança e adolescente tem direito. Faz jus, segundo aquilo que diz o ECA. Eu gostaria de alertá-los que para esses artigos específicos, eles são mais técnicos, ou seja, eles irão descrever situações e garantir certos direitos. Então, não abre muito espaço para muitas exemplificações ou muitos comentários. Eu vou tentar trazer exemplos para cada um deles, mas já fique claro que esses artigos você vai precisar ler mais de uma vez para que você consiga recordá-los, uma vez que a prova vai poder cobrar o simples decoreba, a simples letra da lei, uma vez que são artigos muito técnicos que descrevem situações. Então fiquem atentos e releia a lei após esse vídeo. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e o planejamento reprodutivo. Então aqui nós vamos começar o ECA falando das mães. Como assim, professor? Se a gente está falando sobre a criança e o adolescente, por que a gente vai falar da mãe? Porque a criança e o adolescente, no caso a criança, ela vai começar a ter seus direitos resguardados ainda na barriga da mãe, antes mesmo do seu nascimento. Então garantir que a mulher ela tenha um parto, um pré-natal, um pós-natal bem adequado, protegido, com todas as garantias de saúde, faz com que essa criança seja um adulto ou um adolescente mais saudável. Então é necessário que essa proteção já venha agora, ainda na barriga da mãe. As gestantes, a nutrição adequada, a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. O atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então aqui esse artigo ele vai trazer a obrigação para o poder público. Vai dizer que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem obrigação de acompanhar o pré-natal, pós-natal, tem que acompanhar a mulher em todos os passos, em todos os momentos da sua gravidez. Inclusive, permitindo que ela tenha um parto humanizado. Está em voga, né? Pela mídia, pelas campanhas em redes sociais, mas é um direito dela também ter esse parto humanizado no Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Então, o pré-natal ele vai ocorrer principalmente lá no posto médico. Principalmente no posto médico que aquela mulher já tinha costume de frequentar. Vai fazer ali todo o pré-natal com os profissionais da assistência primária.
Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, a mulher fez lá o pré-natal no posto médico, na unidade básica de saúde próximo de sua casa. No último trimestre de gestação, aquela unidade básica vai encaminhar aquela paciente para um hospital, para uma maternidade onde vai ocorrer o parto. Mas a mulher, ela tem direito de escolha, não é uma obrigação, você vai fazer ali. Se ela não quiser, evidentemente que ela vai poder escolher. É garantido o direito de escolha da gestante. Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Então aqui, esse parágrafo garante que a gestante e o seu filho, evidentemente, recebam ali uma atenção mais próxima no que se refere à amamentação. É uma garantia dada pelo ECA e uma obrigação criada para os hospitais, para os centros que realizam ali o parto. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então aqui, incumbe ao poder público, aí já não mais nem o hospital onde a gestante ganhou o neném, nem o local que ela fez o pré-natal, mas cria uma obrigação para todo o poder público, inclusive esses ambientes. Que o poder público garanta a essas gestantes uma assistência psicológica, tanto pré-natal como pós-natal, para evitar o estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Então, aquelas mães que já se manifestaram que querem entregar o filho para adoção, e as mães que estão em privação de liberdade, por exemplo, numa prisão, estão lá em regime fechado, num presídio, mesmo estando presas, elas têm direito a essa assistência psicológica, para que essa mulher ela tenha certeza do que está fazendo, e para a mulher que está em um sistema prisional, está em privação de liberdade, ela possa superar esse momento difícil, que é o pós-natal, o pós-nascimento da criança. Nós temos aí vários casos de doenças, enfermidades que acontecem logo após o nascimento dos filhos, como uma depressão, por exemplo. É muito comum que a mulher tenha ali uma depressão após o nascimento do seu filho. Então essa assistência psicológica vai vir para evitar essas consequências que não são desejadas. Professor, mas isso para a mulher que está presa? Qual que é o sentido disso? Ela está em privação de liberdade, mas ela não deixou de ser uma cidadã. E a criança que nasceu é uma criança que já está guardada pelo ECA. Vamos nos lembrar da aula anterior, onde dissemos que basta nascer para gozar dos direitos, não tem que fazer nada, independentemente de onde ela nasce. A criança nasceu em um local de prisão, local de privação de liberdade. Isso não faz dela diferente de um outro que tem uma família estruturada do ponto de vista da normalidade aí da nossa sociedade. Não tem diferença alguma, ela também vai ser protegida e ela precisa ter um apoio, até maior do que os demais, para que ela não trilhe o mesmo caminho dos pais. 6. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, a gestante ela pode escolher alguém para acompanhá-la, pode ser a mãe, o tio, o marido, enfim, qualquer pessoa que ela escolha. Ela que tem que escolher, é uma escolha dela. Ela vai escolher quem ela quer que acompanhe, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no pós-natal.
Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre o aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre as formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Então aqui é uma obrigação da mulher receber uma orientação sobre os vínculos afetivos, sobre a amamentação, sobre aquelas primeiras coisas que a mulher, que a família deve realizar para criar um vínculo entre mãe e filho. Isso vai evitar, por exemplo, que tenhamos crianças abandonadas. Se a mulher cria ali um vínculo, forte com a criança, inicialmente ela pode até desejar dar aquela criança à adoção. Entretanto, se há essa criação desse vínculo, se ela amamenta, se há ali um carinho, uma troca de cheiros, de olhares, se ela troca calor com aquela criança, se ela tem uma relação com ela, a chance disso acontecer reduz muito. E vamos nos lembrar que a família, independentemente da forma que ela é estruturada, ela é um ser sociológico que deve ser protegido. Tá? Então tomemos cuidado. Ah, mas ela quer dar o filho, que dê de uma vez. Não, não é assim. Nós vamos tentar manter o Estado brasileiro, quando eu digo nós, o Estado brasileiro vai tentar manter essa criança o máximo possível com os pais biológicos. 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Então, todas as mulheres têm direito a um parto natural cuidadoso. Todas. Só vai haver cesariana e qualquer outra intervenção cirúrgica, com corte, com anestesia, enfim, uma cirurgia, caso haja motivos médicos. É isso que diz a lei. Então essa proliferação de cesarianas que há aqui no Brasil não pode acontecer. Porque é um procedimento médico, uma cirurgia que envolve riscos. O parto natural, ele é muito menos danoso à mulher do que o parto, por meio da cesariana. Apesar de haver conhecimentos populares que dizem o contrário. Mas a cirurgia ela é muito mais problemática e muito mais custosa, tanto para o SUS quanto para a mulher. Custosa para o SUS em questão financeira e custosa para a mulher da recuperação, do corte, enfim. 9. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas de pós-parto. Então, a assistência primária, a saúde primária, lá da unidade básica de saúde do seu município, do seu bairro, ela tem que buscar as mulheres que abandonaram o pré-natal, que abandonaram os tratamentos que estavam sendo realizados, que abandonaram a assistência psicológica. Não pode deixar Deus dará, pode acontecer situações que a obriguem a abandonar. Talvez a assistência básica possa auxiliá-la para que ela retome esse tratamento. O pré-natal ele é fundamental. É no pré-natal que nós vamos descobrir inúmeras doenças e poderemos começar o tratamento muito antes. E garantindo assim a saúde posterior da criança. 10º. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Então, aquelas mulheres que estão ali em privação de liberdade, elas têm o direito de conviver com o filho. Elas têm o direito de estar ali presente na primeira infância do filho. Então, o governo, o sistema público, terá que criar alguma estratégia. E essa estratégia ela tem que ser ambientalizada, ela tem que ser adequada à criança, ela tem que ser adequada do ponto de vista assistencial para que aquela criança conviva com a sua mãe, garantindo assim o desenvolvimento integral da criança. Artigo 8A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência.
O 8A ele vai instituir a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Esse artigo ele busca reduzir o número de jovens que engravidam ainda na adolescência. É uma medida necessária porque há dados que fundamentam esse indício, né? Nós temos muitas meninas que engravidam na adolescência e isso dificulta muito a vida. Ou continuar estudando, ou ser incluída no mercado de trabalho. Tudo isso acaba sendo dificultado com uma gravidez inesperada na adolescência. Então se faz necessário criar essa semana. Ela vai iniciar em 1º de fevereiro. E o objetivo é disseminar medidas que possam prevenir a gravidez na adolescência. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Então, o parágrafo único vai dizer quem deve realizar isso. Primeiro é o poder público. Só que ele não está sozinho. Ele tem um conjunto de organizações da sociedade civil. Sociedade civil como ONGs, igrejas, instituições, escolas, hospitais, em todos os setores públicos e que envolvam a sociedade civil estarão ali também empenhados nessa semana. Só que ele direciona essa ação. Essa ação vai ser direcionada prioritariamente ao público adolescente. É evidente que pode pegar aquele público que deixou de ser adulto há pouco tempo, com 19, 20, 21 anos. Mas vai se evitar as crianças, por exemplo. Então é uma medida específica para adolescentes. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então os empregadores têm que permitir que a mãe amamente, criar um ambiente, intervalos, uma possibilidade que a mãe possa permanecer ali amamentando após a sua licença maternidade. Já as mulheres que estão em privação de liberdade, elas têm o direito de amamentar os seus filhos. Tem que haver alguma estratégia para que a mãe possa cuidar do filho e amamentá-lo, inclusive para as mães que estão em privação de liberdade. Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Então aqui cria mais uma obrigação para a assistência primária, nas unidades primárias de saúde. Criar ali estratégias para incentivar o aleitamento materno e uma alimentação saudável, tão fundamentais para que a criança, nos seus primeiros meses de vida, tenha alimentos de qualidade e suficientes para o seu bom desenvolvimento. Parágrafo 2º. Os serviços de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Então, aquelas instituições, né, que vão atender ali a criança em uma emergência, um hospital infantil, as unidades de terapia intensiva neonatal, tudo isso devem manter bancos de leite, tanto para guardar o leite, numa eventual necessidade, quanto para coletar o leite das mães que podem doar, né, que podem fazer esse ato tão bonito que é doar vida para uma criança que, né, em muitos casos, elas nem conhecem. Se você está grávida, se você é uma gestante, nesse momento, né, que você está assistindo esse vídeo, procure a unidade, procure os hospitais, procure o hospital que você vai, né, passar pelo parto, que vai acontecer seu parto, veja se tem a possibilidade de você doar leite, quem sabe você não pode fazer esse ato tão bonito também. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a. Então aqui são obrigações dos hospitais e dos demais estabelecimentos de saúde a gestante. Todos eles são obrigados, tanto privado quanto público. Qualquer um são obrigados a isso. Inciso 1.
Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais no prazo de 18 anos. Então eles vão manter ali um prontuário do que aconteceu durante aquele parto e de todas as atividades desenvolvidas por 18 anos. Por que 18 anos? Porque é um prazo para que aquela criança que nasceu naquele determinado hospital deixe de ser criança e passe a ser adulto. Então ela deve manter até a criança se tornar adulta. 2. Identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. Então ele é obrigado a pegar lá a impressão plantar, as digitais do bebê e as digitais da mãe. E fazer ali um amarrado, né, para evitar uma confusão entre os meninos, para não haver troca. Sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Se naquele hospital os gestores determinaram que vai haver uma pulseirinha na mesma cor para a filha e para a mãe, e cada cor vai ser para um determinado casal, né, entre mãe e filho, ótimo, não tem problema. Mas isso não cria prejuízo para a obrigação criada no que se refere às digitais. Deve acontecer, sim, a retirada das digitais para que não haja confusão, né? As digitais são únicas. Pode criar qualquer outro instrumento, mas esses são obrigatórios. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então o hospital, né, deve fazer ali exames para olhar como está o metabolismo daquela criança, para analisar se tem alguma anormalidade, alguma doença. Caso haja, deve ser orientado aos pais, deve ser dada uma orientação aos pais como proceder, né? Evitando desesperos, lembrando que a mulher está numa situação ainda de muita fragilidade emocional, tudo isso, né, para proteger a criança e a parturiente. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então vai haver ali uma declaração de nascimento descrevendo tudo o que aconteceu durante o parto, todas as ocorrências. E não só durante o parto, mas também com o neonato, com a criancinha. O que aconteceu com ela? Ela teve que tomar soro? Teve que tomar sangue, plasma, plaqueta, foi obrigada a passar por algum procedimento respiratório porque o pulmão não funcionava, enfim. Qualquer coisa que tenha acontecido vai estar registrado nessa declaração. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então tem que haver ali um alojamento onde a criança possa ficar com a mãe, Evidentemente que isso vai depender da situação médica da criança, mas nos casos mais normais, isso vai ocorrer de forma espontânea. Vamos lembrar que as nossas crianças quase sempre nascem saudáveis. Casos esporádicos que elas nascem com alguma enfermidade, impossibilitando que ela fique junto com a mãe, que ela tem que ficar, por exemplo, no CTI. O normal não, o normal é que ela já nasça bem, que ela possa ficar ali junto com a mãe no mesmo alojamento, nunca separados, para já criar aquele vínculo, né, que nós dissemos lá no início, aquele vínculo de amor, aquele vínculo de carinho entre mãe e filho, né, tão necessários para que as crianças não sejam abandonadas. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então aqui mais uma obrigação do hospital. Enquanto a mulher estiver ali, a gestante estiver ali, ela tem que ser orientada. Como amamentar, a maneira mais adequada, como retirar o leite, como posicionar a criança, qual que é a forma mais eficiente para isso ocorrer. Falando, né, das situações, no início dói, não, no início não dói, enfim. Eu não sei muito bem como esses procedimentos acontecem. Deixem aqui nos comentários, nos auxiliem como que essa orientação é realizada pelos hospitais. Mas é isso, tem que dar uma orientação preliminar para que aquela gestante possa, né, realizar a amamentação de forma mais tranquila possível. E isso usando já o corpo técnico existente. Já não cria a possibilidade de contratar alguém para fazer essa orientação.
é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então aqui é direito assegurado e acesso integral a qualquer um, a todos, de forma plena, a todas as linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente. Então o adolescente e a criança, eles vão receber esse atendimento de forma integral em todos os momentos, em todas as ações voltadas para esses públicos, independentemente de qualquer coisa. Então eles vão receber esse atendimento. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Então, a criança ou adolescente que é portador de deficiência, essas pessoas serão atendidas de forma normal, sem nenhum tipo de discriminação, segregação, interrupção. Mas esse hospital não está adequado a atender esse tipo de deficiência. Isso não vai acontecer. Ele vai receber atendimento. Vai receber atendimento sem nenhum tipo de empecilho para esse atendimento. Não existe isso. Ele vai receber atendimento sim. Cria-se as estratégias para que essa criança, esse adolescente seja atendido. Mas ele será atendido, independentemente de como ou de que maneira isso vai ocorrer. Deve ser plenamente atendido, integralmente. Ele tem direito a todas as linhas de atendimento. Veja lá o parágrafo 1º. Vai dizer ainda, vai além, vai dizer que essas crianças que necessitam de atendimento especializado, tanto para habilitação quanto para reabilitação, elas vão conseguir isso no SUS, pelo poder público. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas para as necessidades específicas. Então aqui fala que o poder público, se a criança ela tem uma deficiência que necessita de uma cadeira de rodas, ela vai receber isso. Se ela precisa de uma prótese, uma órtese, qualquer coisa que seja necessário para sua reabilitação ou sua habilitação, vai ser proveniente, vai ser dada, vai ser disponibilizada pelo poder público. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, ali, as pessoas que estão no atendimento diário da criança, do adolescente na primeira infância, eles têm que ser treinados para ver como que está acontecendo aquele desenvolvimento psíquico. As pessoas que trabalham nos berçários, nas creches, por exemplo, elas devem ser treinadas para vislumbrar, para conseguir analisar, olha, o desenvolvimento psíquico dessa criança está sendo comprometido e levantar as possíveis causas e assim evitar que isso ocorra, protegendo a criança de forma integral. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Então, a criança ou adolescente, ele tem direito a ter um acompanhante, o pai ou o responsável, um dos pais ou o responsável. Esse acompanhamento ele é garantido por lei, pelo ECA. Se em algum momento você, mãe, você, pai, foi impedido de acompanhar seu filho em um determinado momento que ele estava internado, isso é crime. Não pode ocorrer, você tem o direito de acompanhá-lo. Como todas as mães, como todos os pais, como todos os responsáveis têm direito a pelo menos um acompanhante para o filho, caso ele seja criança ou adolescente, evidentemente. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante
e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar na respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Então, você, trabalhar no posto médico, percebeu que aquela criança foi para o posto porque ela está toda ferida, toda roxa, características muito similares a espancamento. Você deve comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar, para que ele tome as medidas necessárias, as medidas cabíveis para que isso não continue ocorrendo. Você, professor, que percebeu que o seu aluno, que o seu educando chega todos os dias de roupa de frio, não quer tirar aquela roupa de frio, ou está todo marcado, ou os próprios amiguinhos já falam que ele foi espancado, que ele foi maltratado, ou que ele trabalhe em uma determinada função, mesmo sendo criança, ou um adolescente que está numa atividade penosa, degradante, insalubre. É sua obrigação comunicar ao Conselho Tutelar. É sua obrigação legal. Você não tem escolha. Deve comunicar ao seu superior e mesmo formalizar que você está comunicando, para que você não responda por omissão posteriormente. Muito atento a isso. Nós, professores, temos uma grande responsabilidade quanto à infância e à juventude do nosso país. As crianças e adolescentes, eles estão submetidos aos nossos cuidados diariamente. Nós estamos ali próximos e temos grande obrigação para com eles. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Então, a mãe, ela já relatou, olha, eu quero entregar meu filho. Ela passou pela assistência psicológica ali no hospital e posterior, ela deve ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, sem nenhum tipo de constrangimento, né? Sem que aquilo seja um alarde, sem que ela seja julgada pela sua decisão, nada pode ocorrer durante esse processo que a leve a um constrangimento. Parágrafo 2º. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento às crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular, que inclua internação em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, todos os órgãos que vão ali proteger a criança devem criar estratégias para, com máxima prioridade, criar projetos com máxima prioridade para as crianças que estão submetidas à violência ou suspeita de violência, principalmente na primeira infância, porque na primeira infância são crianças que ainda não conseguem relatar de forma verbal claramente o que estão acontecendo. E elas ainda não estão submetidas, por exemplo, à educação formal em muitos casos. Então, fica muito difícil averiguar se há esse maus tratos. E quando há, é muito violento, rapidamente leva à morte, né? Nós temos inúmeros casos. Então, essa urgência, essa máxima prioridade é por isso. É para evitar que as nossas crianças venham a falecer com espancamentos, com violência. Infelizmente acontece com uma certa frequência ainda em nosso país. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que originalmente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Então aqui, o 14 vai falar, o Sistema Único de Saúde, ele tem que promover programas de assistência médica odontológica para aquelas doenças, para aquelas enfermidades que mais cometem as nossas crianças. E ainda criar estratégias para orientar tanto pais, educadores e os alunos quanto à proteção dessas enfermidades que mais ocorrem com esse público. Parágrafo 1º.
É obrigatório a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Pessoal, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo aí novamente o risco do sarampo. E muito desse risco é proveniente de boatos da internet, pessoas dizendo que vacinas têm efeitos colaterais, que vacinas são complô, vacinas criam enfermidades, geram enfermidades nas crianças, né? Boatos sem fundamento científico, boatos totalmente, né, absurdos, e muitas pessoas caíram nesses boatos e deixaram de vacinar suas crianças. E hoje nós estamos correndo risco grave da volta do sarampo, de uma epidemia de sarampo, com milhares de pessoas vindo a falecer com o sarampo por causa de boatos. A vacinação ela é obrigatória, o ECA obriga o pai a vacinar a criança. É obrigatório, você não tem escolha. Mas não caiam nesses boatos de internet, tomem cuidado com essa plataforma, é uma plataforma maravilhosa, você está tendo agora um curso gratuito sobre o ECA para você passar no seu concurso público. Mas como tem gente falando coisa séria, tem muita gente falando merda. E sem nenhuma base, tomem cuidado, não acreditem nesses vlogs, nessas pessoas sem embasamento que vão dizendo coisas sem sentido. As vacinas são comprovadas por pesquisa científica, com testes, com tempo, com validação, são vacinas seguras, fique tranquilo. E elas fazem muito efeito e garantem uma proteção. Por favor, não deixemos de vacinar os nossos filhos, as nossas crianças. Por favor, por favor. Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Então aqui vai falar sobre a atenção, né, à saúde bucal das crianças e das gestantes, né? E como que isso vai acontecer, de que maneira que isso vai ocorrer, né? Volte e leia esse parágrafo depois. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de acolhimento pré-natal e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida, com orientação sobre a saúde bucal. Então o ECA aqui, ele já fala como que vai acontecer. Primeiro, a assistência à saúde bucal, ela é primeira coisa, ela é educativa, de prevenção. Sabemos que prevenir é muito melhor do que remediar, principalmente na saúde bucal. Em muitos casos, o remediar é arrancar os dentes, né? Então, é muito problemático. Então, se previne, se ensina a saúde bucal para a criança, isso vai evitar que ela tenha posteriores problemas, né? No que se refere à sua saúde bucal. Quando que isso vai ocorrer? Quando ela tiver 6 anos e quando ela tiver 12 anos. Vai acontecer esses processos aí, provavelmente na escola onde ela estuda, né? Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, aquela criança que tem, por exemplo, uma má formação da gengiva, ela vai receber um atendimento por aquela má formação da gengiva para que ela possa passar por uma correção e tenha uma vida normal, né, sem nenhum tipo de empecilho futuro para sua mastigação, para sua dicção, para sua fala. Então isso vai acontecer. E onde vai acontecer? No Sistema Único de Saúde. Quem tem a obrigação de fazer isso é o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que a assistência odontológica ela ainda é muito precária no SUS. Né? Se eu estou falando que a assistência odontológica é precária no SUS, imagina o resto, né? Mas a assistência odontológica ela é um pouquinho pior. Né? A urgência ainda do SUS funciona bem nos grandes centros. Mas a assistência odontológica ela é praticamente inexistente. Então, infelizmente, as nossas crianças que necessitam de um apoio maior à sua saúde bucal acabam submetidas à própria sorte. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento constituído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica, de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psiquiátrico.
Então aqui vai criar um protocolo ou qualquer outro instrumento para facilitar a detecção, para facilitar, para ver se aquele desenvolvimento psicológico da criança está acontecendo da forma correta. Está acontecendo da forma correta, ela está na faixa etária X e o seu desenvolvimento está na faixa etária X ou está na faixa etária XY? Tem algum descompasso nesse processo? Tem que se criar um protocolo ou algum outro instrumento para facilitar essa detecção. Isso é obrigatório e é determinado por lei. Resumindo o que nós estudamos hoje, artigo 7º vai falar do direito à criança a ter a proteção à vida e à saúde. Aí o 8º já vai falar dos direitos que as mulheres têm a partir do momento que elas engravidam, que elas se tornam gestantes. Vai falar do pré-natal, do pós-natal, vai falar lá do nascimento, das orientações, de todo esse atendimento que deve ser feito lá na unidade básica de saúde. O parágrafo 1º vai falar sobre o pré-natal. O parágrafo 2º vai falar sobre o encaminhamento para o hospital onde a criança vai nascer. Aí já o parágrafo 3º vai falar sobre a amamentação, como que isso deve ocorrer. Aí o parágrafo 4º vai falar sobre a incumbência do poder público de proporcionar assistência psicológica à gestante. O parágrafo 5º vai falar que essa assistência psicológica ela também deve ocorrer para as mulheres que estão em privação de liberdade e para aquelas que desejam dar os filhos à adoção. O 6º vai falar do direito de ter um acompanhante, né? A gestante tem o direito de ter um acompanhante durante o período do pré-natal, do pós-natal, do parto. O 7º vai falar sobre o direito de receber uma orientação sobre a amamentação. O 8º vai falar sobre o direito a um acompanhamento saudável durante toda a gestação, o parto, né? O 8º vai falar sobre o direito que a mulher tem de ter um parto natural, cuidadoso, deixando as cesarianas e qualquer outros procedimentos para casos excepcionais, casos realmente necessários, que a medicina, que o médico diga que são necessários. O 9 vai falar sobre aquelas mulheres que abandonam o pré-natal, o pós-natal, né? As unidades básicas de saúde, a assistência primária deve buscá-las, né? Não pode deixá-las à própria sorte, mesmo que elas tenham abandonado o tratamento no meio. O 10º vai falar sobre o vínculo, né, que deve ser criado entre as mulheres, mesmo aquelas que estão em privação de liberdade, e para que haja ali um processo onde elas possam conviver com as crianças de forma sadia, respeitando os princípios assistenciais do Sistema Único de Saúde. O artigo 9 vai falar sobre o poder público criar, juntamente com os empregadores, estratégias para o aleitamento materno, tanto das mulheres que estão no trabalho, vai ter que criar ali uma estratégia para que ela possa amamentar, quanto aquelas que estão em privação de liberdade, elas têm o direito de amamentar seus filhos. Aí o parágrafo 1º vai criar uma obrigação de uma nova orientação, de que os profissionais das unidades primárias de assistência à saúde tenham ali uma efetiva participação nesse aleitamento materno. O parágrafo 2º vai falar da obrigação de ter bancos de leite e de coleta de leite humano nos hospitais, né, de uma maneira geral, que atendam as crianças. O 10º vai falar de algumas obrigações que os hospitais têm. Primeiro, manter registro por 18 anos dos nascimentos. Segundo, identificar o recém-nascido com a impressão dos dedos, da impressão plantar e da impressão digital da mãe, sem que qualquer outra forma de identificação fique em prejuízo. O 3 vai falar sobre a obrigação de proceder a exames para diagnosticar algumas enfermidades e orientar os pais. O 4 vai falar sobre a declaração de nascimento, dizendo tudo o que aconteceu com a criança e no parto. E o 6 vai falar da obrigação dos hospitais de acompanhar o processo de aleitamento, orientando a mãe enquanto ela estiver ali na unidade de saúde, né? Eles são obrigados a manter ali uma orientação para a mãe. Artigo 11, que vai falar que a criança ou adolescente tem direito a acesso integral a todas as linhas de atendimento e assistência médica, né, disponibilizadas pelo SUS. Vai falar no parágrafo 1º que a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos também e ainda serão submetidos a práticas para a sua habilitação e reabilitação. O
parágrafo 2º vai falar sobre a incumbência do poder público de disponibilizar órteses, próteses, medicamentos, né, tudo aquilo que for necessário à criança e adolescente com deficiência. O parágrafo 3º vai falar sobre ali os profissionais com cuidado diário, né, que eles devem ficar atentos sobre os maus tratos e o desenvolvimento psíquico daquela criança, se aquela criança tem um desenvolvimento psíquico condizente com a sua faixa etária, se está tudo ok, se não está. O artigo 12º vai falar quando a criança ou adolescente estiver internado, que eles devem criar uma estratégia para que um dos pais ou o responsável esteja com ele durante a internação dessa criança ou adolescente. O 13º vai falar nos casos de suspeita ou confirmação de maus tratos físicos, que isso deve ser comunicado imediatamente ao Conselho Tutelar, e, né, sem prejuízo para outras providências, como chamar a polícia, o Ministério Público, enfim. O parágrafo 1º ainda no artigo 13º vai falar sobre as gestantes que manifestam interesse de dar o seu filho à adoção, que elas vão ser levadas à Justiça da Infância e da Juventude sem nenhum tipo de constrangimento. O parágrafo 2º desse artigo vai falar sobre a necessidade de se criar ali um protocolo de atendimento com máxima prioridade para evitar maus tratos na primeira infância. O artigo 14 vai falar sobre a assistência médico-odontológica para as crianças, né? Na sua população infantil, vai falar quando que isso vai ocorrer. O parágrafo 1º desse artigo do 14 vai falar sobre a obrigação de vacinar. O parágrafo 2º vai falar sobre assistência à saúde bucal, como que ela deve ocorrer. O parágrafo 3º vai falar sobre a assistência odontológica em casos específicos, né? O parágrafo 4º vai falar sobre aquelas crianças que necessitam de um tratamento odontológico mais específico. Isso vai acontecer no Sistema Único de Saúde. E o 5º vai falar sobre a necessidade de um acompanhamento ali nos primeiros meses de vida e um protocolo de atendimento para detectar se há um desenvolvimento condizente com a faixa etária, condizente com o desenvolvimento psíquico daquela criança. Então esse é um protocolo que deve ocorrer. Pessoal, quero deixar claro que esse é um vídeo importante, mas estudar o ECA inteiro é fundamental. Para tanto, nós temos uma série aqui no canal, do primeiro ao último artigo do ECA. Não percam, assistam, porque ele poderá te ajudar bastante aí no futuro, né? Não assista só esses vídeos picadinhos de resumo, como você viu esse. Mas é importante que você assista tudo. Caso você esteja com muita pressa, assistam só esses, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá o joinha se você gostou, dá o dislike se você não gostou, não tem problema, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre o ECA, o que você pensa sobre esses direitos resguardados pelo ECA nesse específico vídeo. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.